Eita, eu tava aqui digitando, apertei errado. Apertei errado aqui. Vou ter que começar tudo de novo. Amém? Glória a Deus. Apertei errado. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Amém, queridos? Eu havia apertado errado, então vou aqui convidar novamente. Aí quem ia já entrar na outra, emenda com essa aqui, amém? Já orei, Senhor Deus Pai querido, Pai amado, esteja com todo conosco aqui, para ser canal de bênção nessa palavra, amém? Alimentada aí com a palavra de Deus, amém? Porque a palavra é do Senhor, louvado e agradecido é o nome do Senhor, amém? A palavra é forte essa tarde. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O velho eu reviver. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Os reis dos reis, reinos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá na palavra? Aleluia. Queridos, quanto aos impedimentos, né? Mas Deus é maior, amém? Apertei o botão errado mesmo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, hoje nós vamos falar o amor dói. O amor, ele é sofrido quando se refere a amor incondicional, amor de almas, aquele amor que tudo suporta, como lá diz o nosso irmão Paulo, porém não vai ser a palavra lá em Coríntios. Temos que aprender a renunciar a muitas das coisas, porque foi renunciado tudo e foi preço de sangue por nós. O amor, esse amor, ele chega a ser foi rejeitado. E por almas, por humanos, por nós. Quando olhamos somente para nós mesmos, dentro ainda daquela natureza, né, que nós viemos de uma natureza pecaminosa, quando nós temos ainda algo em nós, e muitas das vezes muitas coisas a serem corrigidas, de nós conosco mesmo, para depois olhar o outro. Esse amor, querido, precisamos passar numa peneira assim, para deixar tudo ali, quando estamos coando, sabe? Deixar tudo ali que não agrada, que não convém, pecado, sujeiras. Temos que deixar tudo ali e sair daquela peneira, do coador, purificado, transformado, limpo. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, amém? Chamei a pastora de novo, a pastora Juscelene estava aqui conosco e o vídeo acabar que ficou interrompido. Aqui com os botões aqui meio errando aqui. Entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. Oséias, queridos, vamos lá em Oséias, porque hoje nós vamos falar profundamente. Deus falou comigo, e através até de uma parte que eu assisti, dentro da palavra, assistindo como um filme relatado da história de Oséias, né? Embora já passei na passagem de Oséias umas 3, 4, 5 vezes, porém Oséias sempre foi muito difícil vir uma mensagem como veio dessa vez, porque muitas das vezes eu não entendia muito o irmão Oséias.
Ai, irmã, a missionária Daniela, como assim você não entendia muito? Não entendia muito. O tanto de humilhação que ele passou. E ele passou porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus, mesmo sendo ao contrário ao que ele queria, mas para fazer a vontade de Deus. E não sobre ele, mas sobre o que Deus queria para a vida dele, porque através da vida dele, vidas seriam alcançadas, pessoas seriam alcançadas, e a partir da vida dele, ia ser mencionado esse amor. Esse amor que muitas das vezes a gente acha impossível. Nós, como humanos, aqui está a Letícia. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmã. Aleluia. Irmã Letícia. É forte hoje, irmã Letícia. Amém? E nós vamos nessa palavra. Irmã Letícia, nós vamos nessa palavra que é um alimento, que é que nem eu estava falando aqui agora. Eu estava com 2 vídeos, irmã. Aí eu apertei o botão errado, que eu estava no início. Apertei aqui errado, sem querer, escorregou aqui o dedo e concluiu a transmissão sem eu ter concluído. Aí eu tive que rechamar de novo, mas a oração do início está no outro, que foi cortado. E aí, aqui estamos em Oséias, amém? Vou iniciar agora a palavra. E fala desse amor doído, desse amor sofrido. Então, por mais que eu passei na passagem de Oséias, eu ficava sem entender Oséias. Eu ficava assim, como é que pode ele se permitir ser tão humilhado, né? Aí eu ficava. E quando eu vi essa passagem transmitida em tela, Deus me deu assim a resposta, sabe, do que eu precisava mais profundo saber de Oséias. E é justamente desse amor. É justamente de quando nós estamos em Cristo Jesus e Deus já nos purificando, nos transformando, nos limpando. Nós deixamos de ter a trave no olho e sem olhar de julgamento, de julgamentos de recíproco, que seria primeiro olhar para nós mesmos, tirar a trave do olho. Não é mesmo porque o juiz é Deus, mas quando estamos em Cristo, nós conseguimos enxergar e poder ali ajudar a falar, não no julgamento, mas dentro da palavra de Deus com amor, na correção, no confronto, porque a palavra de Deus confronta. Ela atinge nós, justamente para o conserto. Amém, irmã Letícia? Glória a Deus. Então, eu tinha essa de Oséias. Não entendia muito o porquê que ele aceitava tanto de Gomer. Só que a Gomer, ela estava no sistema mundano, ela estava em pecado, ela estava sem o entendimento da palavra, ela estava sem o conhecimento da palavra. Em Oséias, no capítulo 4, do versículo 6, vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Amém? Eu já estou com uma Bíblia aberta aqui, mas eu vou pregar a tradução dessa da Almeida. Abrem a Bíblia de vocês comigo. Quem for assistir também, esteja atento. Amém, igreja? E é forte, queridos, é forte, é forte. Oséias aqui, 4:6. Vai nos dizer assim. Para falar completo, né? Falar completo o versículo. O meu povo
perece porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo foi destruído, né? Aqui nessa mensagem. Outras passagens disso, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós não temos a luz das Escrituras, o entendimento da palavra de Deus, o conhecimento, quando nós ainda não teve um encontro, nós andamos pelo vento, nós andamos muitas das vezes no oba-oba, muitas das vezes em atitudes por outras pessoas que fizeram, fazendo o mesmo e vendo que deu tudo certo, faz também, mesmo sabendo que não é certo aquilo, mas pelo fato de eu querer vantagem, eu querer se sair bem na situação, porque viu o outro, comete as mesmas situações, sabe, irmãos? Então, quando nós estamos sem o entendimento da palavra, sem a luz das Escrituras, sem andar e seguir a Jesus, andar nesse amor, que esse amor é para nós conseguir amar almas, temos que saber que vai doer, é sofrido. E assim nós quando estivemos lá no pecado, quando nós ainda não estávamos dentro da palavra, nós machucamos o Papai do Céu. Fisicamente falando, nós machucamos as pessoas em nossa volta, quando a pessoa já tem entendimento e a gente ainda não. Desobedece. E aí aquele amor na outra pessoa que quer o bem, para aquela pessoa fica doído, fica sofrido. Rejeitamos esse amor pela desobediência. Rejeita a pessoa por desobediência da palavra de Deus. Vamos lá em Oséias. Oséias, então, foi um homem, um profeta, que ele sofreu. A própria vida dele já foi a demonstração de tudo que Deus falava para ele fazer, foi na própria vida de Oséias. Deus usou a própria vida de Oséias para poder, a partir da vida dele, as pessoas virem esse entendimento desse amor, do perdão, da purificação, do confronto, da palavra, do arrependimento. Então Oséias, ele viveu a própria vida dele. A própria vida dele já era a pregação dele do que Deus falava para ele. E Deus muitas das vezes faz isso conosco, querido. Deus transforma a nossa vida para nós testemunharmos as maravilhas que Deus faz em nossas vidas para a glória dele, para glorificar o santo nome do Senhor. Então vamos lá em Oséias. Vamos entender Oséias e vamos entender a Gomer. Não está muito detalhada aqui exatamente, mas quando nós lemos, nós entendemos que a Gomer, ela tinha dentro dela uma certa revolta, uma certa rejeição. Ela tinha dentro dela busca por vaidades, por luxúria. E ela era totalmente, por mais que muitas das vezes possa até ser que ela saberia algo referente a Deus, mas ela não estava mergulhada em espírito na palavra de Deus. Porque Gomer, pelo que ela havia passado na vida dela, digamos, o que ela tinha de sentir com ela transbordava daquilo que causava dor, rejeição, humilhação a quem a o amava. Porque, na verdade, ela procurava esse amor. Porque Gomer, ela não se sentia amada. Ela sentia que ela precisava de algo mais, mas ela mesmo, ela não se olhava para ela em achar capaz
de realmente ser amada, digna de ser amada. Como ela via em outras pessoas muito um apontar o dedo por outro, para outros, mas ela não se atentava que quando as pessoas também apontavam o dedo para o outro dedo vinha para ela mesma. Quer dizer, a gente tem que se olhar a nós mesmos também. E já Oséias, ele ouviu a voz de Deus, que ele já ouvia a voz de Deus. Oséias era um homem que aguardava ali a resposta de Deus. Ele queria viver o que realmente Deus tinha para a vida dele. E Deus tinha essa missão para a vida de Oséias. Doída. De humilhação, mas que era para tudo que passamos, do que o Senhor pede para nós passarmos, querido, depois vira em bênção, em vitória, em galardão lá no céu. Porque por momentos foi humilhante, mas dali ele teve o resgate de uma alma. Que é o que Deus faz na vida da gente. Jesus Cristo resgata. Só que Deus usou ali, usou quem? Deus usou Oséias. Para ser transmitido através da vida dele. Então, muitas das vezes a gente pensa que o ser humano às vezes não é capaz desse amor incondicional. Mas é. Porque Deus mostrou através da vida de Oséias. Deus mostrou, usou da vida dele para ver o que Jesus Cristo ia fazer por nós. Dentro desse amor incondicional. Através da vida de Oséias foi demonstrado tudo que Jesus ia passar por nós através desse amor incondicional. Então Oséias renunciou a muitas coisas, querido, porque tudo é renúncia. Só que muitas das vezes nem todo mundo está nesse propósito de renunciar completamente a tudo para esse amor incondicional. Ou muitas das vezes demora muito, é um processo, porque cada um tem seu tempo. Como eu estou dizendo, eu não entendia. E quando vamos lá em Oséias, no primeiro capítulo, casamento simbólico de Oséias, olha aí. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. No versículo 2, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Forte, né, igreja? Muito forte. Muito forte. Tá entendendo, Letícia, irmã? Amém? Muito forte. Então veja, Oséias, Deus já falava com Oséias. E olha o que Deus falou com Oséias. Você vai casar. Casamento é o quê, queridos? Casamento é uma aliança.
E quando nós estamos, por exemplo, que nós casamos e às vezes nem entendemos exatamente porque estamos casando, achando que aquele amor físico, é o amor, que é aquele amor por toda a vida, de repente não, a pessoa ela está ali por uma paixão, ou porque é muito nova, ou porque ainda não tem, como diz aqui a palavra, não tem o entendimento, como diz em Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando não temos, nós fazemos muitas coisas, atitudes e ações que não convêm exatamente, errôneas. E depois nós vamos ter a consequência de tudo, porque temos as consequências dos nossos atos. Porque Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus, ele nos passa na peneira, ele nos purifica. Porém, naquele processo que muitas das vezes nós mesmos fazemos com as nossas próprias vidas, ser doloridas. Por algo aqui que nós não entendemos e por não entender a palavra, não conseguimos nos consertar conosco mesmo. Quando estamos sem a luz ainda. A luz que é Jesus na palavra de Jesus. Então você imagina Deus falando, vai e pegue uma mulher prostituta. Quer dizer, uma mulher que está andando totalmente no lado da treva. Uma mulher que está contaminada espiritualmente. Por estar numa vida errônea, mas aquela vida, Deus a conhecia e Deus, ele quer aquela vida resgatada. Então Deus queria a vida de Gomer resgatada. E por que Oséias pega uma mulher prostituta? Deus sabia que aquela mulher ali, ela não conhecia o amor verdadeiro. Deus sabia que aquela mulher estava ali, mas o coração dela estava tão confuso, que ao mesmo tempo ela queria as vaidades, as luxúrias que esse mundo oferece. Porém, lá no íntimo da sua alma, ela sabia que algo ali não estava, ela não estava satisfeita dentro dela, a alma dela se agitava. Então veja, pega uma mulher de prostituições e filho de prostituição. Por quê? Porque ela ia ser uma mulher a qual ela ia atraí-lo. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Geu e farei cessar o reino da casa de Israel. Que quer dizer justiça, né? Então o filho que foi de Oséias, que Gisrael significa justiça. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus lhe disse, põe o nome de Lohama, porque eu não tornarei a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então, assim, os teólogos costumam dizer que ali Gomer já traiu, no segundo filho ali já traía Oséias. E teve um filho fora, né, na traição. Que é o filho da prostituição, filha do erro, filha das imundícias, que quando fala imundícia, das prostituições, das coisas, o que fala isso, quando a Bíblia fala imundícia? De todas as sujeiras, de coisas que a pessoa põe dentro dela, de rejeições, de revolta, de egoísmo, individualismo, falta do perdão, a falta do entendimento, como a própria palavra de Oséias diz, tudo o que gera também dentro do ser humano, ódio, raiva, rancor, todas essas coisas, manipulações,
Todas essas coisas, elas são consideradas imundícias. Porque elas não são fruto do Espírito de Deus. Porque o que é fruto do Espírito de Deus? A bondade, o amor, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, o controle, a temperança. Então, tudo que é fora isso não são bons frutos de dentro do Espírito de nós, pessoas, humanos, almas. E acaba que nós fazemos coisas ruins, de atitudes ruins, por conta dessa bagagem de imundícia, de frutos estragados dentro de nossas próprias, nós como almas, colocando em nós mesmos, por falta do entendimento da palavra de Deus. Orgulho, vaidade excessiva. Esnobez. Vulgaridade. Tudo isso são lixeiras que a pessoa ela vai ajuntando por falta que não tem um conhecimento, não está cheia do fruto do Espírito Santo de Deus. E aí diz imundícias. Porque aquilo vai transformando tudo em algo que vai fazendo mal para ela mesma e mal para o próximo que está próximo a ela. Por isso que lá no Novo Testamento vai dizer, conheceis as árvores, pelo fruto conhecereis a árvore. Que fruto a pessoa está dando, né? O que ela tem dentro dela que está gerando frutos bons? Porque se tiver só a parte dessa sujeira da imundícia, certamente não vai dar bons frutos. Não vai causar coisas boas, não vai estar fazendo bem, nem para ela e nem para o próximo. E aí veja, continua, mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Rama, concebeu e deu à luz a um filho. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Amim, porque vós sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então aqui a pessoa estava... que a própria vida de Oséias estava relatando o que aqui? Estava relatando a casa de Judá, estava relatando ali Judá e Israel, estava relatando ali como é que o povo estava andando perante a palavra de Deus, perante o Senhor. Então, todo aquele povo, por conta do sofrimento, por conta das coisas erradas, de não se olhar cada um para si mesmo, acabava que cidades eram destruídas. O povo perece por falta de conhecimento. Famílias são destruídas, desunidas, famílias, pessoas, cidades. Porque chega uma hora que quando a maldade é demais, amém? A justiça divina não falha e Deus vem e acontece as coisas na terra. Assim como nós estamos vendo aí tanta coisa acontecendo. Porque o bem sempre vence o mal. E se a pessoa continua no mal, o que a palavra de Deus diz? Se a parte do mal. E se a pessoa continua ali buscando o mal, buscando a treva, já diz o quê? Já é morte. A treva ela já é morte. Quer dizer, a própria pessoa está procurando a morte. E chega uma hora que não dá mais tempo. E Deus vem e faz com quê? Com que o bem elimine tudo aquilo que é mal. E muitas das vezes o próprio Deus faz, está na palavra. Assim como Deus enviou lá os anjos para avisar aos que estavam andando certo, que era Ló. E ainda assim a mulher olhou para trás, que não relata o nome dela. A mulher da estátua de sal. Quer dizer, ela não quis deixar para trás
Sodoma e Gomorra. O coração dela estava preso ali. E assim é quando a pessoa aprisiona o seu coração na maldade. E ela mesma está dizendo não à vida eterna. Ela mesma está dizendo não às maravilhas de que Deus já tem preparado para todos. Então é uma luta constante, porque assim, Deus quer resgatar a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu único filho, Jesus Cristo, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então aqui o povo perece por falta de conhecimento. Então se não vai conhecer a Jesus, buscar conhecer Jesus, aceitar e conhecer, ter um encontro, o povo perece, queridos. Aqui a própria vida de Oséias já relatava como seria a vinda de Jesus. E eu não entendia Oséias, mas hoje eu entendo Oséias, porque a vida dele, Deus me mostrou, falou comigo, a vida dele foi para relatar Jesus Cristo, as dores que ele sentiu. Jesus sentiu naquela cruz por nós, quando morreu por mim e por você. Alarabaçou. Isso quer dizer, querido, Jesus vive, ele reina, e Jesus ele está vendo e ele sofre quando vê que nós estamos no caminho da desobediência, no erro, nos pecados, insistindo em viver algo que não é da vontade de Deus para nós. Então, Jesus, ele querendo nos resgatar, e ele faz de tudo para nos resgatar. Ele faz de tudo para que nós alcançamos a palavra dele, para que nós viemos a acordar. Só que sempre vai ter a escolha é do quem? Do ser humano. Se ele quer o lado do bem ou se ele quer o lado do mal. Infelizmente, tem pessoas aí que estão se deixando ir para o lado do mal, ir para o lado das trevas. Porque Jesus já bateu tanto ali naquela porta e a pessoa não quer abrir o coração. No caso de Gomer, olha só, ela quer dizer, Oséias ali, Deus falou, vai pegar uma de prostituição. Porque Deus ali sabia o que acontecia com Gomer. Não está descrevendo exatamente dentro dela. Eu aqui conjecturando em meditação. Para estar naquela vida, ela carregava, porque o negócio dela era querer uma vida de luxúria. Uma vida que a pessoa pudesse dar o dinheiro para ela, dinheiro de alta quantia, para ela poder fazer o que ela achava que ela tinha que fazer. Mas tudo aquilo ali, querida, é por falta de quê? Por falta de um amor verdadeiro que ela não conhecia. Tudo ela fazia por paga. Porque ela mesma não se amava, porque ela não conhecia o amor. Tanto é que ela não conhecia o amor, que ela acha que aqueles homens com qual ela se deitava, que fazia dela escrava, que fazia ela escrava do pecado, escrava da sexualidade. E o nosso corpo, querido, é templo do amado Espírito Santo de Deus. E como é difícil quando nós estamos na escuridão, o inimigo tampa as vistas da gente que não enxergamos. E ali Deus vai colocando o povo de Deus em volta, vai fazendo de tudo para que nós se achegamos à Bíblia, à palavra de Deus, para que nós possamos ser resgatados. E o inimigo quer tirar isso, o inimigo quer tirar a compreensão desse amor incondicional. Porque quando o inimigo tira essa entendimento na pessoa desse amor incondicional, a pessoa ela começa a ver o amor somente por sentimentalismo, por paixões, por coisas que não tem nada a ver com esse amor ágape, com esse amor incondicional do Senhor. Esse amor de almas, esse amor da obediência, esse amor que vai gerar frutos bons em Espírito de Deus.
Esse amor que vai agradar a Deus. Esse amor que vai nos trazer a paz, que é a paz que excede todo entendimento, a palavra de Deus, Jesus Cristo em nossas vidas. Esse amor é o que tudo vai suportar, porque até o fim, até a pessoa se declarar Jesus Cristo, o único suficiente na minha vida, porque é Ele que salva. Esse amor que vai querer falar das boas novas, das maravilhas do Senhor. Esse amor que não vai cansar de orar, intercedendo para que Jesus, que é o intercessor ali, o amado Espírito Santo, para alcançar aquela alma perdida. Esse amor de resgate. Esse amor de amor, esse amor de dizer, amor, porque Jesus amou, nos ama primeiro. Esse amor de dizer para nós, quando nós nos olhamos para o espelho e falar como eu sou linda, maravilhosa, porque eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, Deus Altíssimo. Olhar para nós, cada parte do nosso corpo, teve um Criador que nos criou, que nos fez. Olhar para esse amor quando nós olhamos no espelho e dizer, Jesus, Deus enviou o teu único filho para morrer por mim, por você, para a remissão dos nossos pecados, queridos. Ele enviou, mesmo que nós ali tenhamos colocado Jesus na cruz. O ser humano tem tendência a querer as coisas que não são boas, mas que dá prazer. Prazeres momentâneos. Então aqui em Oséias passou tudo aquilo e demonstrou esse amor a Gomer. E Oséias amou ela por ela ser alma, por ela ser uma criação de Deus, por ela ser imagem e semelhança de Deus, por ela ser uma mulher que Deus formou. Oséias amou ela daquele jeito ali, mas não para ela continuar daquele jeito, porque ele sabia que Deus ia lapidar. Deus ia ali passar ela ali, ó, na peneira. Porque o pecado ele cansa e uma hora Gomer iria se cansar dos pecados dela. Ela ia se cansar do julgamento que ela fazia para outros, que tinha pessoas piores que ela. E as outras pessoas julgavam ela e julgavam as outras, e ela mesma julgava as outras, mas ela não julgava a si mesma. Ela esquecia de apontar o dedo para ela. Porque, queridos, Oséias, um homem de Deus. Oséias tinha suas fraquezas, sim, não é porque a pessoa ela tá buscando a palavra que ela não vai ter os seus momentos de fraqueza. Mas Gomer ali na luxúria, tudo, ela queria tudo no luxo. Ela se achava ali a última ali, o pacote da bolacha. Mas na verdade o último pacote da bolacha é todo arrebentado. E ela estava toda arrebentada por dentro, ela não tinha um conhecimento da palavra. Ela sabia só de ouvir algumas passagens dentro da imaginação dela, do que ela achava que ela entendia, dentro dos sofrimentos que ela teve na vida dela. Só que dentro dos sofrimentos que ela teve dentro da vida dela, então ela não perdoou, ela fez daquilo uma ofensa para ela mesma e para o próximo que estava próximo a ela. E Deus, sabendo de tudo isso, porque os olhos de Deus, o Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele conhece tudo, Ele está nas alturas, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, os olhos deles estão postos em tudo. Não podemos nos esconder do Senhor. Tampouco Gomer poderia se esconder de Deus. Só que Deus sabia que ela queria conhecer esse amor.
E quantas mulheres não queriam estar no lugar de Gomer? Quando Deus falou para Oséias, vai e toma uma mulher da prostituição. Oséias aguentou as traições, assim como Jesus aguentou as traições. A traição de Judas. E as traições do próprio povo que colocou Jesus na cruz. E nós somos o povo porque nós somos descendência. Só que Jesus sabe também que nós não sabemos o que faz quando estamos sem o entendimento da palavra. Né? Tanto que na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, Jesus na cruz, ele diz, perdoe porque eles não sabem o que fazem, nem o que fazem, nem o que diz. Pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, glória a Jesus. Então essa graça do Senhor que nós precisamos na nossa vida. Essa graça, queridos, porque merecer, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada, mas pela graça do Senhor, a graça de Jesus, é que estamos aqui. Só que a graça não é de graça. A graça, para nós alcançarmos essa graça do Senhor Jesus em nossas vidas, nós temos que se render aos pés de Jesus. Nós temos que renunciar os pecados, as coisas ruins, as coisas más. Tanto para nós mesmos como para o próximo, como as coisas. Essas lixeiras de imundícia carregadas de frutos que não são bons. É sobre nós mesmos, querido. Gomer poderia dizer assim, mas eu saio com quem eu quiser, como tem muitas pessoas quando não estão no entendimento falam isso. Como se o corpo fosse qualquer coisa. Eu saio com quem eu quiser, a vida é minha. Gomer dizia isso. Eu conjecturando, porque não está exatamente escrito, mas conjecturando dentro da meditação e trazendo para a realidade muitas mulheres lá na vida, lá fora, sendo mulher da vida, que se dá o nome, né, das prostituições, passa por uma dor que depois ela quer descontar nela mesmo. E ela faz aquela maldade com o corpo dela, com ela, com a alma dela, queridos. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. E quando a pessoa pula, cada um, no relacionamento de sexualidade, aquilo ali são vidas, são almas. E muitas das vezes tem até sangue derramado. É um perigo. Nós nos sujamos quando não temos o entendimento. Halarabaçô. Ô Senhor, e eu falo isso aqui, queridos. Eu falo isso aqui para vocês sem julgamento nenhum, de apontação de dedo, porque eu tive meus erros. Eu tive meus erros. E então imagina, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, a gente não tem esse entendimento. Por conta de quê? Porque a gente quer descontar algo, a gente quer achar um amor que é amor carnal, que não é um amor, que é um prazer carnal, na verdade. É uma paixão carnal, é uma coisa, mas é química, é uma coisa carnal, queridos, é só o corpo. Primeiro temos que ter a essência do amor de alma. É o conhecer um, conhecer o outro. É entender, é ter já um entendimento na palavra.
de um propósito, de um caminhar junto, de uma família, de filhos, de estar em Cristo, de estar ali dentro, porque a família é uma instituição que Deus colocou na terra. Temos que saber quem somos. E se somos imagem, na palavra de Deus diz, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Só que quando ainda não temos essa luz das Escrituras, querido, nós apanhamos muito. E muitas das vezes a pessoa faz 60, 70, 80 anos e ela ainda está apanhando da vida porque ela não está com a luz das Escrituras. A Bíblia dela pode até estar dentro de casa fechada, mas ela não abre para ler, para ter um entendimento, para buscar, para ver. É o alimento diário, queridos. Essa palavra precisa penetrar dentro da alma para vir todos esses frutos bons do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para vir essa paz que excede todo o entendimento. Para estarmos purificados, para que tudo que nós começamos a viver a partir do momento do encontro, de declarar o Senhor único suficiente de nossas vidas, glorificar a Deus, porque tudo aqui, meus queridos, em nossas vidas é para glorificar a Deus. Nós vivemos para glorificar a Deus, o nosso corpo, tudo em nós para glorificar a Deus. Entenda que sem Deus nada existiria, nem mesmo nós estaríamos aqui. Então, por que perder tempo com coisinhas, com imundícia, com sujeiras, com coisas? Gomer perdeu um tempo da vida dela com isso e foi sofrido também depois mais para ela. Só que ela entendeu, depois de tudo, que ela ia falar desse amor maravilhoso. Esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que aguentou tudo. Mas pela graça, porque nós não merecemos, mas pela graça de Deus que enviou teu único filho em nossas vidas, nos salvou. Já foi pago. Então que nós abrimos a nossa mente, a nosso entendimento, abrimos nossos olhos, nossos ouvidos, todos os nossos sentidos, para a palavra de Deus, para o bem. Voltando no capítulo. Então aqui Deus, quando ela estava ainda no pecado aqui, Deus estava falando, né? Vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus, porque aqui ela ainda estava no pecado, ela ainda estava relutando. E quantas pessoas ainda estão na resistência, querido? Fica resistindo. Resista a não querer o mal. Agora não fique resistindo para não declarar Jesus como o único suficiente da tua vida, não. Pelo contrário, abra a tua boca e declara. Porque é o que ele é. Jesus é o único suficiente de nossas vidas. Senhor, sirva-se de mim, cumpra as tuas promessas em minha vida, em nossas vidas. Em obedecer a palavra de Deus. Oséias aqui obedeceu quando ouviu. Mesmo que aquilo não seria bom para ele, ele passou vergonha, ele passou humilhação. Mas ele quis agradar a Deus e cumprir aquela missão, fazendo a vontade de Deus na vida dele. Foi doído. Porque também é doído para aquele também que vai servir. Porque vai sofrer com almas também. Deus, quando falou para Maria, o anjo vai visitá-la. E o anjo veio a falar. Que ela iria ter, dela viria um filho. Jesus.
Salvador. E que Maria ali, na passagem ali do irmão Lucas, ali no Novo Testamento, diz o quê? Cumpra-se em mim a tua vontade, quer dizer, cumpra-se em mim as tuas promessas, Senhor. Amor. Amor. Incondicional, amor. E Deus, quando nos faz da mulher mãe, nos faz sentir esse amor. Embora tem mães que também ruins, né? No sentido que não conhece a palavra, então por falta de entendimento. Mas na palavra de Deus diz que mesmo uma mãe abandonando na terra, Jesus, ele nunca abandonará os seus filhos. Mas a mãe experimenta. A mãe, que quer experimentar, ela experimenta desse amor incondicional. Porque ela não desiste do seu filho. A mãe, que tem esse coração de mãe, de alma, ela não desiste do seu filho. Ela não se cansa de orar pelo seu filho. Voltando à palavra, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Aleluia! Porque ali, por mais que Gomer estava ainda naqueles pecados, fazendo ali de Oséias aquela humilhação, tudo ali, Oséias passando. Deus é o Deus que conhecia ali a alma dela e tudo ali nela. E Deus ia resgatar aquela mulher através do amor de Oséias, que era o amor de verdade. E Oséias conseguiu mostrar esse amor de verdade. Oséias vendeu tudo o que ele tinha. E ele deu a paga maior para aquele homem da onde ela vivia no cativeiro, na prostituição, como escrava. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia do juízo. O juízo de Deus. Dizei a vossos irmãos, ame as vossas irmãs, Ruama, contentei com vossa mãe, contentei porque ela é minha mulher e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua vista e dos seus adultérios de entre outros seios. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como deserta, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. Então, quando nós olhamos para a mulher do poço, a samaritana, também não conhece esse amor. A sede dela, né? Então, ela não ia encontrar em pessoas. Assim como Gomer não ia encontrar naqueles homens que ela dormia, naqueles deleites dos braços dos homens, e no que ela buscava de vida de luxúria, de coisas, de se achar sem ser, porque na verdade ela buscava em coisas e querendo se achar o que ela não era. É doído, queridos. É a mesma coisa, a pessoa quando ela não tem um entendimento, ela querer se achar demais algo que é só coisas do mundo, relacionado às coisas do sistema mundo. Do dinheiro, da luxúria, do poder de físico, poder físico. E nem o poder físico é dela também.
Que tudo vem de Deus em nossas vidas. A força, o poder, é Deus que coloca em nossas vidas, porque nada somos sem Deus. Então ela não encontrava, então ela não estava achando ali em Oséias, porque ainda estava perturbada com as próprias lixeiras dentro dela. E Oséias era tudo que qualquer mulher ali queria ter, um homem de Deus, um homem devoto, um homem que buscava o Senhor, um homem ali devoto à palavra de Deus. Em obediência a Deus. Imagine o sofrimento de Oséias com a família. Ali, aquela humilhação, todos ali sabiam que ele foi traído pela Gomer. Todos ali sabiam que Gomer ali o traíra, adultério de outros filhos. Deixava ele dava tudo para ela, mas ela deixava tudo, mas para quê? Porque ela queria mais, ela queria luxúria. E na cabeça dela, Oséias não podia dar aquilo que ela achava que era o mais importante na vida. E isso também, queridos, é coração preso a mamon, coração preso a dinheiro. Por estar com a preocupação na vaidade de só querer aquilo que é matéria, físico, do que acha melhor. E Oséias tinha o melhor a oferecer, que era a palavra de Deus, que era ali fazendo as coisas honestamente, que era cuidando ali honestamente, queridos, que era ali tá levando ela para a salvação em Cristo. Então veja, ela, ó, para que eu não a despoje, ficando ela nua. A pior nudez, querida, a pior nudez aqui da pessoa é quando a pessoa ali fica numa nudez, porque ali ela ficou na nudez física. Ela foi jogada ali como qualquer pano de chão. Ela foi jogada ali de corpo, alma e espírito, tudo ali, ó, pelo aquele que escravizava ela na sexualidade por conta de dinheiro e porque ela queria coisa sempre ali, aquele dinheiro todo para luxúria. A busca desse amor. Ela foi jogada como pano de chão. Mas a pior nudez, querida, é a nudez espiritual. Só que ali ela ficou posta a todos. Então quer dizer, nada fica oculto, queridos, na vida da gente, quando estamos nos erros, ele é exposto. A nossa vergonha, ela é exposta. Mas a pior nudez, querida, é espiritual, quando nós ficamos nus ali perante o Senhor e fica com vergonha. Senhor, eu me envergonho dos meus pecados, Senhor, eu tô com vergonha. E se derrama na presença de Deus. Senhor, eu tô com vergonha disso que passou na peneira, Senhor, essas imundícias, desses frutos que não estavam bons em mim, que eram os frutos do pecado. Eu quero estar, Pai, com os frutos do Espírito Santo de Deus, Senhor. Me passa na peneira. Essa é a nudez, querido. É a nudez que Deus vai te pegar e vai te transformar. Vai te purificar, porque essa nudez, aonde Deus ali, ó, você vai falando com Deus e você vai colocando tudo ali, ó, e você vai vendo, ali ela queria ser, Gomer queria ser a última bolacha do pacote ali, de tanto que ela desprezava Oséias, mas ela que era a bolacha rachada, a bolacha quebrada, e aí Deus vai te moldando, Deus vai reajuntando, transformando. Porque aí ela viu que nada ela era. Nada ela podia ser sem Deus. Ninguém é nada sem Deus. Em tudo, querido, se nós não tivermos ali, ó, Deus na nossa vida, nada somos e nada podemos fazer. A pessoa, ela vai passar por coisas ali porque foi escolha dela.
Mas graças a Deus, pela graça de Deus, ali usando a vida de Oséias, aquela mulher foi resgatada, Gomer foi resgatada. Judá, o povo de Judá foi resgatado, o povo de Israel foi resgatado, porque promessa de Deus na vida desse povo. E por mais que às vezes o mundo gire e acontece tudo o que acontece, não vou falar de guerras, mas em Deus, querido, a vitória é certa, vai ter a vitória é certa. Pode passar tudo o que passar, mas a palavra de Deus não passará. Pode passar, acontecer tudo o que acontecer, mas Jesus Cristo, as promessas de Deus se cumprem e Ele é fiel para cumprir suas promessas. Assim como Jesus veio, Deus enviou teu único filho, e assim como diz que Jesus voltará, queridos. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que o concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. O ser humano, ele continua, então é o ser humano que busca o mal. E a palavra do Senhor diz o quê? Se aparte do mal. Então aqui as traições de Gomer relatadas na vida de Oséias, que ele passou, o que ele passou já foi para pregar e para falar a vinda de Jesus. O que Jesus iria passar por nós, o que Jesus passou para mostrar esse amor incondicional, esse amor ágape. Já foi demonstrado aqui na vida de Oséias para mostrar para Gomer amor de alma. Amor que crê na renovação, amor que crê no resgate, amor que crê que aquela pessoa vai liberta, que aquela pessoa ali dentro vai ser curada, vai perdoar, vai cair por terra todas aquelas feridas. Esse amor, queridos, esse amor que Oséias eu não entendia, como eu já disse aqui. Eu não entendia como é que Oséias... É porque ele obedeceu e tinha essa missão da palavra de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos. Quando acontece ainda que nós vemos pessoas assim... Mas é porque tem um propósito ali. Mas isso é só quando tem um propósito, queridos. É só quando Deus fala, é quando é missão, é quando ali é a pessoa ouvir a voz de Deus. É só quando é dessa forma. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de suas amantes, mas não os alcançará, e busco-lo-ás, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei, e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor ia então do que agora. Então ela entendeu. E aí ela voltou para Oséias. Porque aqui em tudo, querido, quando fala marido, aqui tudo, esse amor, esse marido, é o cuidado que Jesus tem com a tua igreja. Então, para Gomer entender que ali Oséias iria cuidar dela como o Senhor, iria cuidar da tua igreja, que somos nós, cada um de nós. E como estaremos nos preparando como a noiva do Senhor? Por isso que fala, o homem é a cabeça da casa, o homem o marido, para cuidar da tua família, para cuidar da tua esposa, para cuidar da casa, como Jesus
Deus constituiu e como Jesus quer cuidar dos seus. É referente a almas. É referente a um amor ágape incondicional. É referente a uma mudança, a um resgate. É referente a ter essa peneira. Para finalizar, queridos, porque é forte, né? É forte, então, esse negócio de julgamento, essas dores. Mas primeiro, o conserto tem que ser conosco mesmo, querido. É nós descendo no oleiro. É nós nos arrependermos, assim como também vem lá depois o irmão Jeremias, falando muito do confronto, do arrependimento. Pensa, as pessoas não entendiam Oséias ali, o porquê ele passava aquela... Ele se deixava, se permitia passar aquela humilhação, mas era a missão dele ali. Oséias foi ali odiado, né? Pelo que ele pregava, ele falava e ali se permitindo passar aquela humilhação. Por quê? Porque ainda o povo não entendia.